mais leis. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Levítico. Hoje, Levítico capítulo 19. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana. E nela você poderá conferir os dias, horários e temas de cada um dos estudos. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo. No caso, hoje, o capítulo 19. Depois desses pedidos, eu quero ler dois versículos aqui, versículo 9 e versículo 10, que diz: Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades de sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-na para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, nós vamos perceber agora, como falamos no estudo de ontem, que o Senhor vai revelar agora que é a santidade dele. Aqui no versículo 2 do capítulo 19, o Senhor diz: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santos. Sou santo. E aqui nós percebemos, portanto, a santidade de Deus. Lendo alguns comentaristas, o que há de comum entre eles é que eles citam então que a partir desse texto, dessa parte B do versículo 2 que eu acabei de ler, até o versículo 18, vai tratar aqui dos 10 mandamentos. Então, se você for observar aí o versículo 4, no versículo 4 vai tratar a respeito do primeiro e do segundo mandamento. O terceiro mandamento é tratado no versículo 12. O quarto e o quinto mandamentos são tratados no versículo 3, o sexto mandamento no versículo 16, o sétimo mandamento no versículo 29, o oitavo e o nono mandamento dos versículos 11 até o 16 e o 10º mandamento aí no versículo 18. Os autores também vão falar a respeito da divisão aqui em 2 ou 3 partes. Portanto, daqueles que entendem de 3 partes, eles vão falar então que ali do versículo 2, a parte B ali, né, do Senhor falando da santidade dele, até o versículo 10, vai falar a respeito das obrigações religiosas, mas do versículo 11 até o versículo 18, ele vai falar a respeito do amor ao próximo, atitudes que o judeu tem que ter com relação ao próximo. A partir do 19 aí, são diversas leis. Outros vão tratar, como eu falei, a respeito aí dos 10 mandamentos, e depois eles vão tratar a respeito de diversas leis. Portanto, quando nós olhamos para essa gama, essa quantidade de mandamentos, fica até difícil a gente escolher alguma parte aqui para a gente poder comentar. E eu preferi aqui, então, no estudo de hoje, pegar aqui o versículo 9, o versículo 10, que nos leva a entendermos o outro na nossa história. Quando nós vivemos num país capitalista, várias coisas são orientadas para a gente, mas perceba, eu não sou de forma alguma contra o sistema capitalista. Eu não tenho um lado partidário, não é verdade? Eu tenho as minhas escolhas, mas eu procuro separá-las bem a respeito de quando eu vou estudar, porque a Bíblia vai apontar muito o tempo inteiro para o próximo. Então, Jesus deixa 2 mandamentos. Ele vai falar: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Por isso, o próximo tem que estar dentro das circunstâncias que envolvem a nossa vida. Mas perceba, nós somos incitados a andar com os melhores, não é verdade? Temos que andar com águias, não é assim?
que o sistema prega para a gente, vai falar também a respeito de que nós devemos acumular, não é verdade? Que nós devemos buscar os nossos interesses. E quando nós percebemos aqui esses mandamentos, e isso vai ficar notório à medida que o povo entrar ali na Terra Prometida, quando você estiver estudando aqui os livros históricos, e é provável que quem vai fazer os estudos dos livros históricos seja o Marconi, então você vai perceber ali que Deus abençoa a terra. Quando Josué estiver entrando ali na Terra Prometida, Deus vai falar que no primeiro ano eles não precisam plantar, porque eles vão colher daquilo que outros plantaram, nem no primeiro, nem no segundo ano, mas a partir do segundo ano eles começam a plantar e eles vão colher os frutos da sua semeadura a partir do terceiro ano. Então, a gente percebe, como diz João Batista, que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. E agora esse texto aqui vai falar com relação a essa responsabilidade que o povo tem que ter com as pessoas marginalizadas. Então, quem que são essas pessoas marginalizadas? É o pobre, é o órfão, é a viúva, é o estrangeiro. O Senhor fala a respeito deles o tempo inteiro na Bíblia. Se você pegar aí Tiago, capítulo 1, versículo 27, vai falar que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se abster do mal. Portanto, tem esse olhar para essas pessoas carentes. Nós precisamos entender que se nós somos filhos de Deus, e o filhos de Deus significa fazermos as mesmas coisas que Deus faz. Portanto, se somos filhos de Deus, nós também temos um olhar compassivo para a pessoa carente diante da necessidade dela. Então, nós temos que ter um olhar para essas pessoas. E perceba, se você abrir aí em Ezequiel capítulo 16, e quando eu fiz ali o estudo dos profetas menores, então eu que fiz ali os profetas menores, eu sempre que tive a possibilidade, eu toquei nesse assunto, porque é algo que é importante e relevante para nós. Então o profeta Ezequiel está profetizando para o povo de Judá, que é aqui o Reino do Sul, ou seja, Jerusalém, né? As duas tribos que ficaram no sul, com Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido em duas partes, e a parte norte, a capital era Samaria, e a parte sul, a capital era Jerusalém. Portanto, o reino do sul, ele foi levado para o cativeiro depois. Primeiro foi levado para o cativeiro o reino do norte, ele foi levado para o cativeiro anos 722, 721 a.C. O reino do sul foi levado para o cativeiro a partir do ano 609 e houveram alguns momentos desse cativeiro. Mas Ezequiel, ele vai falar a respeito do motivo pelo qual esse povo está sendo levado para o cativeiro. E olha o que ele fala aqui em Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Se você for perguntar aqui a respeito de quem é Sodoma aqui é o reino do norte, cuja capital é Samaria. Você vai ver aí no versículo 51. Então depois leia aí do versículo 49 até o versículo 52, que você vai entender esse contexto. Por que Samaria estava sendo chamado de Sodoma? Porque Sodoma tinha esse mesmo comportamento.
Então, o que nós percebemos aqui é que o Senhor, antes de dar, quando ele chama o povo e antes de dar a terra para esse povo, ele dá orientações para esse povo. Quando o Senhor nos chamou em Cristo Jesus, ele nos chamou para sermos santos. Perceba que esse versículo aqui, esse capítulo 19, aqui no versículo 2, parte B do versículo 2, falam: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Se você for ler em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, se nós não formos santos, nós não veremos a Deus. As pessoas não verão Deus através das nossas vidas, e porque as pessoas não verão Deus através das nossas vidas, tampouco nós veremos a Deus. Essa seria a melhor interpretação de Hebreus 12, 14. Então entenda que Deus tem um povo, que ele tem um olhar, um olhar especial. E não é porque ele tem esse olhar especial para essas pessoas que elas serão salvas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o que que acontece? O fato de Deus olhar de uma forma especial para os necessitados, e quem que são esses necessitados? Como já falamos aqui, é o pobre, é o estrangeiro, é o órfão, é a viúva. Deus tem um olhar especial para essas pessoas, e porque Deus tem um olhar especial para essas pessoas, nós também temos que ter esse olhar especial para essas pessoas. E entenda que, como eu falei aqui no início do nosso estudo, dessa parte B, do versículo 2 até o versículo 18, e mais o versículo 29, vai falar a respeito dos 10 mandamentos. Portanto, percebam que esse versículo 9 e 10 está aí no meio desses versículos que se referem aos 10 mandamentos. Então, que a gente possa compreender que o outro tem que ter um lugar nas nossas vidas. Jesus vai falar para a gente, lá em João 3,16, Jesus falando para Nicodemos, ele vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, porque Deus nos amou, ele deu, ele deu. Então é necessário dar. E lá em 1 João 3,16, o apóstolo João escreve: nisso conhecemos o que é o amor. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Portanto, nós também precisamos dar. E se nós somos chamados a dar o nosso bem maior, que é a nossa vida, quanto mais as coisas menores. Portanto, nós temos que ter esse olhar para essas pessoas necessitadas. E a minha pergunta é: como temos olhado para essas pessoas necessitadas? No nosso caminho, durante o dia, quanto nós temos visto o outro e quanto nós temos entrado na vida do outro? Talvez no seu caminho hoje você passou e viu alguém mendigando, então quanto da necessidade desse mendigo fez parte aí da sua vida? Ou de qualquer, eu poderia dar uma infinidade de exemplos aqui, qualquer tipo de necessidade. Então, nós precisamos entender que Deus nos chamou para estendermos a mão, as nossas mãos, para essas pessoas carentes. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.